Estamos de volta e você percebeu que eu estou aqui com o meu cachecol aqui da campanha do agasalho para avisar para vocês que a campanha do agasalho do Grupo ND 2024 já está a todo vapor, né? Por todo o estado de Santa Catarina e esse ano com uma responsabilidade dupla, além de ajudar quem está precisando aqui no estado. Parte das doações vão ser enviadas para os nossos irmãos gaúchos. Então você tem o dobro de responsabilidade em participar também. É muito fácil, você pode entrar no site da campanha do agasalho e lá descobrir na sua região onde é que tem aquela caixa, aquele ponto de coleta, né, de material. Você tem o QR Code ali do lado, você pode apontar também o seu telefone pro QR Code que ele já vai dizer tudo para você. Separa aquela roupa que você não está mais usando, que está em boas condições, né? Tem uma calça, tem uma meia, uma touquinha, uma luva, aquele sapato que tá legal, que dá para aproveitar ainda, mas você já trocou, já tá com um novo aí. Passa para frente, cara, que tem muita gente precisando de uma ajuda, de uma colaboração. E como eu falei, responsabilidade dupla. Vamos ajudar Santa Catarina, vamos bater o recorde esse ano e vamos enviar parte das doações lá pro Rio Grande do Sul. Aí, ó, nesse site tem todas as informações que você precisa saber para ajudar também, né? Porque quem doa aí, quem doa amor, doa coração, doa calor, é muito legal. Tô aqui com o meu cachecol, ficou no estilo, acabou combinando com a roupa. Quando a gente era mais novo, né, a mãe fazia de crochê. Aquilo dava um vermelhidão assim no pescoço, diferente desse aqui, né, que é, ó, só no estileira. Vamos fazer o seguinte, amanhã tem clássico. O Fábio não gosta que eu falo de clássico, já ficou bravo aqui do meu lado, mas tem clássico. Avaí Chapecoense pela Série B, o técnico Gilmar Dalpozo gravou um videozinho aí que rodou a internet, a torcida tá apoiando demais. Fala, professor. Realmente esse grupo de jogadores, a nossa retomada no campeonato, a ressacada lotada no domingo, já estou fazendo esse apelo, porque a gente merece, é muito trabalho, muita intensidade, muita viagem, e nós precisamos da torcida para nos ajudar nesse momento, para ter uma sequência aí, um jogo difícil contra a Chapecoense, um clássico regional. Então é um apelo que o técnico está fazendo, uma mobilização total para a gente fazer um grande jogo e a torcida conseguir nos ajudar e ter essa conexão a partir desse momento. Eu sei que existiam várias situações que o torcedor e com motivo não estava indo para campo, o resultado não foi bom no início da temporada, mas agora a nossa sequência está sendo muito boa e nós precisamos desse apelo, nós precisamos desse calor, nós precisamos dessa conexão com o torcedor, essa união da torcida com esses atletas, com diretoria, todos que fazem o envolvimento, que tem o envolvimento do Avaí, nós vamos ser um Avaí mais forte na sequência da competição. Legal, palavras de Gilmar Dalpozo, que está com uma campanha muito legal. Chegou 5 jogos, 5 vitórias, pode conquistar a 6ª, uma campanha comparável, sabe quem? Daqui a pouco eu vou dizer com quem. Quem que também chegou e fez uma campanha assim semelhante à de Gilmar, um outro técnico, tá lembrando aí, torcedor? Antes vamos fazer o seguinte, como o Eduardo Florão estava convocado para o Clube da Bola, ele passou a sua função de repórter para outra fera do Oeste, Gilvan Petri, preparou uma matéria aí desse jogo, Avaí e Chapecoense. Fala, Gilvan. Um Avaí que está em um bom momento. São 5 vitórias seguidas desde a chegada do técnico Gilmar Dalpozo. É aí que a Chapecoense precisa abrir os olhos, afinal, o Verdão está deixando a desejar na Série B. O técnico Humberto Louser reconhece o mau desempenho da equipe nas últimas 6 partidas, onde foram registrados 4 empates e 2 derrotas. Isso se deve, segundo ele, a alguns fatores: a falta de eficácia nas finalizações, a ansiedade da equipe e a falta de sorte. E ele acredita que tudo isso pode ser normalizado com um bom resultado em Florianópolis neste domingo, na ressacada. Infelizmente a gente tem sofrido, né, com alguns aspectos de suspensão, a gente não tem conseguido repetir a mesma equipe, os mesmos 11, mas eu atribuo o resultado ruim nosso, principalmente faltou um pouco dessa eficácia.
Com os desfalques no ataque, Louser deve colocar em campo uma equipe com modificações. A ideia é dar consistência ao meio-campo sem deixar de atacar. O treinamento de ontem, uma parte mais técnica, né? Mais de movimentação, um tipo de treino que a gente gosta de aplicar, até mesmo para que tenha esse sincronismo, os atletas se encontrem, né, dentro das suas posições e sabendo das suas conexões, né, como ele dominar a bola, como o corpo estará voltado, quais possibilidades de passe, de conexão que ele terá. Então a gente tem procurado, às vezes, entrar com 3 zagueiros, às vezes com um volante a mais, porque quando você necessitar dentro do jogo, dentro do momento da partida, você não assusta o atleta, né? O atleta já está habituado a executar essa função. Então, ainda mais numa competição de 38 rodadas, você tem que ter variações de sistemas e de ideias. A Chapecoense tem flertado com a zona do rebaixamento. São 10 pontos em 8 jogos disputados. Por este motivo, uma vitória e os 3 pontos, aliados aos resultados paralelos, podem colocar o Verdão entre os 8 melhores da competição. Estádio lotado, campo bom, um jogo bom de se jogar, então a nossa preparação está sendo voltada em cima disso também. Tenho certeza que iremos representar muito bem essa camisa e vamos dar uma resposta muito melhor daquela que tivemos no jogo passado. Tá aí, legal, galera participando. O China mandou um abração aqui. Salve, salve, amigos. Boa tarde. A Rô disse que... boa tarde, meninos. A caminho do Scarpelli, mas deixei gravando o Clube da Bola. Fui! Colocou uma fotinha. A Rô que tem um equipamento, né? Não é um videocassete VHS 4 cabeças, não é esse. É um equipamento mais moderno que grava, mas não te preocupa. Se você rever o Clube da Bola ou assistir, vai estar tudo lá no ndplay.com.br. Falei de um técnico. Fábio sabe quem é? O Renato vai lembrar também. Florão, o Emerson, que teve uma estreia assim também, comparada à de Gilmar Dalpozo. Em 2024 foi o técnico Silas. Estreias no século XXI, hein? 5 vitórias, 5 vitórias. 8 gols marcados, 19 gols marcados. Turma do Silas fazia gol pra caramba, 2 gols sofridos e não sofreu nenhum gol o Silas em 2008, quando teve essa estreia. E também foi 5 vitórias. Lembrando que hoje Gilmar pode quebrar isso aí, conseguir a 6ª vitória, Fábio Machado. O Gilmar está fazendo um grande trabalho no Avaí, eu já disse aqui, porque ele não inventou nada, né? E primeiro que ele fez uma correção que o Barroca insistia em não ver. Todo mundo via, o pipoqueiro lá da ressacada, o quero-quero lá que dava rasante no gramado, todo mundo via, menos o Barroca, que era povoar o meio de campo, fechar o meio de campo, sair no esquema do 4-3-3, faz um 4-4-2. O Avaí ficou mais sólido, ficou mais difícil, né, do adversário ter espaço. Com isso, o ataque passou a fluir melhor e deu mais vazão para a defesa. Na defesa do Avaí hoje é a 2ª menos vazada do campeonato, gente. E vocês lembram qual era a defesa do Barroca no campeonato catarinense? Foi a defesa mais vazada. Então, o Gilmar, ele fez o básico, né? Claro que ele foi lá também, ganhou o vestiário. Claro que ele argumentou com a diretoria de que ele jogou no Avaí, foi goleiro, tal, teve uma boa fase. Então o Gilmar realmente está fazendo um grande trabalho. E se igualar a Silas, é um grande feito, porque eu lembro que o Silas, ele chegou no Avaí substituindo, acho que foi na época, era o Ramírez. E o Silas fez aquele time do Avaí voar, aquele time do Avaí jogou muita bola. Não foi campeão catarinense porque perdeu um jogo para a Chapecoense 3-2 no estádio da Ressacada. E aí o Figueirense acabou conquistando o título, né, do turno. Mas aquela base, aquele time foi a base que teve o acesso com o Silas para a Série A. Então o Gilmar ele faz um grande trabalho e realmente e ele faz certo, né? Tem que convocar o torcedor. Se o resultado não está vindo, agora os jogadores do Avaí estão jogando futebol, gente. São 5 vitórias seguidas, o Avaí não perde a 6 jogos. O Avaí saiu da zona do rebaixamento da Série B para a vice-liderança. E se ganhar amanhã, né? Eu estou aqui colocando uma condicionante, se o Avaí ganhar amanhã e o Goiás não ganhar na próxima rodada, lá na terça-feira, o Avaí pode terminar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Gilmar convocou e o torcedor não tem dúvida nenhuma. Amanhã nós vamos ter quebra de recorde lá no sul da ilha. Fábio, o Matheus lembrou para mim aqui que em 2008, naquela trajetória do Silas, teve um 6-0 em cima da Chapecoense. Lembra disso? Lembro, e se eu não me engano, esse jogo foi em Chapecó. E quem jogou muita bola nesse jogo foi o meia Bruno. O Bruno Silva, né? Que agora está no Paraná, estava no Joinville. Foi um 6-0. Na Série C, quando o Avaí foi campeão brasileiro da Série C em 98, também teve um 6-0 para o Avaí. E sem contar a final 2009, que na soma do resultado do jogo normal e depois na prorrogação, foi 6-1
para o Avaí. Uma curiosidade dessa final de 2009, eu vou passar a palavra pro Florão, falar da Chape. Do Florão Humberto nem era Luz. nascido. Florão não era nascido. 2009, como é a tecnologia. Nesse jogo da final, a gente que transmitia o Catarinense e a chefia, né, o Marcelo Campanholo, nosso diretor, ele alugou um helicóptero, porque na época não tinha o drone. Então ele alugou um helicóptero, locou um helicóptero Para fazer imagens aéreas do jogo. E me lembro do Rodrigo, cinegrafista, que captou um gol. Um gol, acho que foi do Marquinhos, não lembro se foi do Marquinhos ou do Evando. Ele captou um gol pelo helicóptero. Hoje é normal, né? Com o drone. Primeiro foi do Evando, né? Do Evando, primeiro gol. Gago, depois do Marquinhos. E aí na prorrogação o Marquinhos fez o gol, o Lima fez um gol e o Ferdinando acabou fazendo o terceiro gol. E um detalhe, Eduardo Martins ainda perdeu um pênalti. Vamos colocar a escalação agora, Matheus. Pode ser a escalação, provável escalação do Avaí antes de passar a bola pro Florão, pro Emerson e pro Renato. Tá aí, ó. César no gol, Jonathan Costa e Thiago Pagnussá como zagueiros, o Marcos Vinícius na direita e o Mário Sérgio na esquerda. O Zé Ricardo protegendo ali a zaga, o William Maranhão, João Paulo e o Giovani na frente, William Potker e Igor. Será que é esse? Essa aí vai ser a escalação do Avaí. O Avaí não conta com o Garcês, né? O Garcês aí que vem jogando muita bola, fez 3 gols nos últimos jogos, vive uma fase realmente muito boa. Mas o William Potker, né? Ele sempre, o Gilmar sempre gostou do futebol do William Potker. Então ele vai deixar o Pedrinho no banco, vai deixar o Poveda no banco. E lembrando que na zaga ali está o Jonathan Costa, né? Que seria no lugar do titular, o Vilar, que está machucado. Legal. Vamos passar a bola pro Florão e a semana da Chape. Humberto também com problemas. O ataque parece que tá gurizada jovem, pode ganhar uma oportunidade. Conta mais pra gente aí. Pois é, isso aí, mas legal o pessoal relembrar antigamente aí do Avaí, né? 2009, 2008, 90 e tanto, né? O Avaí tem tradição, no passado goleou a Chapecoense na ressacada também, se eu não estou enganado, 4-1, alguma coisa assim, né? Foi. A Chapecoense 4-1 de cabeça pra baixo. contra o Avaí é complicado, né? O histórico recente mostra, né? O histórico recente mostra aí que não é fácil quando a Chapecoense enfrenta o Avaí, só que pelo contrário, né? A Chapecoense consegue muito bem contra o Avaí na Série B. Daqui a pouco o Matheus vai trazer pra gente aí as estatísticas mais recentes, pra gente não ficar rebuscando tanto, né? Pra não ficar olhando lá pra trás. Época que metade do time do Avaí nem era nascido ainda, né? O Pedrinho, por exemplo, nem era nascido, atacante do Avaí. Bom, falando da Chape aqui, deve ter um atacante também que também não era nascido nessa época que o Avaí goleava a Chapecoense aí. O Rubens, no ataque, deve ser uma novidade aí da Chapecoense, é o que se planeja, pelo menos, porque a Chape não tem centroavante para esse jogo contra o Avaí. Não tem centroavante. Perdeu o Mário Sérgio no jogo passado, teve uma lesão no joelho, vai passar por cirurgia no menisco. O Rômulo, que é um velho conhecido da torcida do Avaí, não vai ter lei do ex aí do Rômulo, porque também vai passar por uma cirurgia um pouco mais complicada, teve rompimento dos ligamentos aí no joelho direito. E o Perotti, que já está machucado desde lá da primeira rodada, quando enfrentou o Ituano, teve uma lesão muscular. Se esperava que já tivesse retornado, mas a lesão ela é um pouco mais complicada do que se imaginava. Então a Chapecoense não tem um centroavante para colocar no jogo contra o Avaí. Vai ter que encontrar um outro sistema de jogo aí. O Humberto Loser vai ser obrigado a mudar esse sistema da Chapecoense para essa partida contra o Avaí. A Chape que vive um péssimo momento, a gente viu ali na reportagem do Giovan Petri. 6 jogos sem vitória, foram 2 derrotas e 4 empates. A Chapecoense começou muito bem a Série B, venceu logo de cara 2 jogos, deu uma esperança para o torcedor, mas depois acabou perdendo competitividade, acabou não conseguindo mais vencer. O jogo passado contra o Vila Nova, um jogo muito ruim da Chapecoense, um primeiro tempo péssimo, um time desconcentrado, um time pouco competitivo, um time que, se entrar dessa maneira contra o Avaí vai atropelar a Chapecoense na ressacada. Então a Chapecoense tem que melhorar bastante entre um jogo e outro aí, e por pouco não perdeu para o Vila Nova no segundo tempo, né? O Vila Nova fez um gol no finzinho e o Abraão de cabeça depois conseguiu empatar para a Chapecoense. A Chapecoense escapou de ter a primeira derrota na Série B jogando dentro de casa. Então para a Chapecoense esse jogo, esse clássico catarinense, ele tem um peso a mais. Não tem responsabilidade alguma de vencer a Chapecoense. A responsabilidade está toda em cima do Avaí, né? Vocês ouviram aí o Fábio falando, várias goleadas na história, né? 6-0, muito fácil para o Avaí fazer 6-0 no Chapecoense. A responsabilidade está todo do lado do Avaí aí, para o Gilmar Dalpozo tentar quebrar o recorde do Silas. A Chapecoense joga como franco atirador aí, mas seria o ideal se recuperar o quanto antes na Série B para não ver
a zona de rebaixamento se aproximar ainda mais do Verdão. Legal. Mancha, rapidinho. Tá. Eu acho que o Florão, ele passou, né? Fez uma semana de intensivão lá com o nosso querido Badá. Não é isso aí não. A gente se relembra a história, viu, Florão? E os últimos Badá me orientou. Eu sei. E os últimos 2 títulos do Avaí foi muito recente, foi em cima da Chapecoense. Mas sobre esse jogo eu quero dizer uma coisa. Eu vejo sim o favoritismo do Avaí. Por essas circunstâncias, por tudo que está na mesa. Mas é aquela história, favoritismo você tem que confirmar com bola rolando. Não existe essa história de favoritismo de véspera, não existe. Então é um jogo muito perigoso para o Avaí e o Gilmar sabe disso e é preciso encarar esse jogo muito a sério. Porque nós estamos falando, viu, Florão, tirando agora toda a brincadeira, de uma rivalidade muito recente que decidiu 3 títulos estaduais, vários jogos na Série B, vários jogos na Série A e vários jogos, né, no Campeonato Catarinense. E aí, meu amigo, isso aí acaba dificultando. O Chapecoense pode fazer o jogo da vida dela, a virada de chave. E aí é que reside o perigo. Então, só para esclarecer, Avaí é favorito? É sim, mas tem que confirmar isso com bola rolando, levando o jogo muito a sério e respeitando a Chapecoense. Olha, o tal levantamento que a nossa equipe fez, o Jorge Júnior e o Iancel, sobre os encontros de Chapecoense e Avaí na Série B. Não vale Catarinense, Copa Santa Catarina, Cinquentão, Master, isso é Série B. 2013, Chapecoense 3-1 no Avaí lá, o Avaí perdeu na ressacada de 2-1 para a Chape, né? 2020, Chapecoense 1-0 em Chapecó, o Avaí perdeu em casa por 2-0. E 2023, também conhecido como ano passado, o Avaí perdeu de 4-1 para Chapecoense na ressacada e um empate de 0-0 lá no Oeste, né? Entre Chapecoense e Leão da Ilha. Deixa eu pedir a provável escalação da Chapecoense agora, para a produção colocar na tela. O Jardel vai botar pra gente na tela aí. Aí, ó. Matheus Cavicchioli, que contratação, que goleiro bom, cara. Bom goleiro, muito bom goleiro. O Abrahão e o Bruno Leonardo, dupla de zaga, com o Marcelinho na direita e Mancha na esquerda. Praticamente eu, né? Marcelo Mancha, tô jogando na Chape. Pra cá, tá? E dá, né? Dividir aqui dá 2 jogadores. Tem nome de craque. Ó, na frente ali é o Auremir, o Rafael Carvalheira, o Foguinho no meio campo com o Giovanni Augusto, camisa 10. O Marcinho lá na frente e o Tomás Bedinelli é o 30, o camisa 30 no ataque da Chape. Temos a tabela da Série B, e eu já chamo o Emerson também lá de Blumenau. Oi, pode falar. Só uma... Ali no Tomás Bedinelli pode jogar o Rubens Recalde, que é um garoto que veio emprestado do Grêmio. Legal. E que ganhou alguns minutos contra o Vila Nova, foi muito bem. Mas o provável time que treinou mais é esse que a gente viu na tela mesmo. Mas se pintar alguma surpresa, é o Rubens ali no ataque pela direita. Vamos fazer o seguinte, antes da tabela, eu chamei a tabela, mas vamos colocar o Kaká nesse papo, porque o Kaká fala do Brusque, né? Entre os catarinenses, a gente vai ver na sequência a tabela, entre os catarinenses, o Brusque vive a situação mais complicada. Chega mais, Kaká Oliveira. Oi, Mancha! Olá para você que está ligado no Clube da Bola. O Brusque tem compromisso importante hoje, daqui a pouco às 5 da tarde, pela Série B do Brasileiro. O adversário é o Amazonas, que o Luizinho Vieira conhece muito bem. Ano passado, foi ele o técnico campeão da Série C do Brasileiro. O jogo passou para o estádio Carlos Amit, não mais na Arena da Amazônia, onde o Amazonas, inclusive, ano passado, fez vários jogos na campanha do acesso. Tiveram melhorias no estádio, a capacidade aumentou de 6 para 10 mil pessoas, também tem iluminação para jogos à noite e está liberado pela CBF para jogos da Série B do Brasileiro, uma parceria do Amazonas com o governo do estado. E o Luizinho Vieira deu uma entrevista falando sobre essa questão de conhecer o adversário por já ter trabalhado lá. Não, ajuda, né? Conhecer a característica dos atletas, né? Agora, são momentos importantes, né? Tanto do Amazonas como do Brusque, 2 técnicos que o Lacerda também chegou há muito pouco tempo, né? Criar um padrão de cada equipe. O jogo tem uma importância gigantesca para a sequência, né? O Brusque vai trabalhar dentro disso, né? Se entendendo bem dentro da característica das peças, mas dentro de uma ideia de jogo, de um time que possa ser agressivo o tempo inteiro, né? E obviamente voltar para cá com um resultado importante. Pois é, e para hoje tem problemas para escalar o Brusque. O Brusque tem um dos piores ataques da Série B, é vice-lanterna, foram apenas 6 gols marcados em 8 jogos. E são 3 desfalques no ataque.
Paulinho Mocelin, Guilherme Queiroz e Olávio não jogam hoje, estão no departamento médico. Problemas para o Luizinho Vieira, que precisa de pontos hoje lá no Carlos Amit contra o Amazonas para que o Brusque possa se recuperar na Série B. Vice-lanterna, a situação está bem complicada. Volto com você, Manchá. Valeu, Kaká. E agora você aí de casa, presta atenção. Já vou passar para ti, Fábio. Presta atenção no que eu vou falar. Pedi para a produção colocar aqui o nosso número do WhatsApp. Você que é torcedor do Avaí, o Clube da Bola vai te dar uma moral, vai te dar uma ajuda, vai presentear os 5 primeiros que mandarem uma mensagem pra gente dizendo: eu quero ir no jogo Avaí Chapecoense no domingo, colocar o nome completo do CPF. Os 5 primeiros, cada um vai ganhar um ingresso. A produção tá atenta ali para receber as mensagens. Manda um WhatsApp pra gente, o número tá na tela dizendo: eu quero ir no jogo. Mas tem que colocar o nome completo e o CPF também, pra gente já fazer o cadastrozinho ali do ingresso. Fábio Machado, você queria falar alguma coisa? Eu quero mandar um abraço, Mancha, pro Manuel Timóteo, nosso querido Maneca, né? Mais de 50 aí, 55, e lá vai lá de jornalismo, nosso mestre, faz um grande trabalho na CIF. Ele diz que todo sábado ele para tudo para assistir o Clube da Bola. Legal, legal. Um abraço, demais. mestre. Emerson Luiz, e a situação do Brusque, cara? Quem pagou o pato foi o Luizinho, o outro Luizinho, que fazia um trabalho legal, e o novo Luizinho chegou com essa missão de tirar o time da zona vermelha da tabela, que é uma zona muito incômoda. Ninguém quer estar ali entre as 4 últimas posições. Sem dúvida. A diretoria entendeu que precisava mexer, fazer alguma coisa e sobrou pro Luizinho. Mas a gente vê que o problema, de fato, é elenco. Comparado aí com os demais clubes, é difícil, porque a folha do Brusque é desse tamanho. Aí você pega quem tá lá em cima, lá na frente, é uma diferença muito grande. Legal ver o Luizinho dando entrevista no Augusto Bauer. Essa entrevista foi no estádio do Carlos Renault, que deve estrear, viu, Mancha, daqui a 2 semanas, o seu novo estádio, o seu novo gramado, na Série B catarinense, o Carlos Renault. Porque na segundona não se exige iluminação e também uma capacidade mínima. E na Série B do Brasileiro, aí sim, o Brusque parece que só na 17ª, 18ª rodada é que vai voltar a jogar no seu estádio. Aí ele vai ter que ampliar a sua capacidade para no mínimo 5.000 torcedores. Mas a gente olha a tabela aqui, de fato é preocupante, porque a cada jogo que passa o Brusque vai caindo. E a Chapecoense também, que abre o olho, hein? Vai ter que somar pontos aí na ressacada, porque está em 12º lugar com 10. E o Botafogo, que também joga na rodada e abre essa zona do rebaixamento, tem 7. Pode haver uma inversão, tá aí a tabela na tela. Só não vai entrar na zona do rebaixamento, não estou agorando a Chapecoense, mas se for superado pelo Avaí, porque o saldo do Botafogo é bem inferior ao da Chape. Mas o Avaí pode, aí é um fato interessante, terminar essa rodada, viu, Mancha? E amigos, torcedores do Avaí, na liderança, porque o Santos ontem acabou perdendo para o Novo Horizontino fora de casa por 3-1. O Coritiba está mostrando aí que vai brigar, está começando a reagir dentro do campeonato, venceu o Ituano no Couto Pereira por 4-2. Aí os adversários diretos do Avaí só vão jogar na terça e na segunda-feira. E por isso o Leão pode aí no domingo, amanhecer até segunda à noite e dependendo dos demais resultados, terminar essa rodada do Brasileiro na ponto, que seria extraordinário. Seria muito legal, viu, Mancha? Para aumentar ainda mais a moral do grupo. Emerson, nós vamos falar de Série A, mas antes nossos palpites aí da Série B. Começo contigo, Emerson. Avaí, Chape, Amazonas e Brusque. Avaí 2, Chapecoense 0. Eu vou ter que torcer pro Brusque, não. Tá difícil, eu vejo o Brusque numa situação difícil. Amazonas 1, Brusque 2. Fábio Machado. Avaí 2-0, Brusque 1-0. Vitória dos catarinenses. Renato Semensati. Tá, antes do meu palpite, deixa eu só dizer o seguinte. Concordo com o Fábio que o favoritismo é só teórico do Avaí. Porque dentro de campo você tem que comprovar. E quando você envolve catarinenses, clássico catarinense, eu vou lembrar de 2 resultados. Na Série B do ano passado, a Chapecoense estava brigando para não cair, veio ao Heriberto Wilson e venceu o Criciúma por 2-0, 2 gols do Casonati. E escapou do rebaixamento, muito por esse resultado. E mesmo assim, depois o Criciúma acabou subindo, mas foi um baque naquele momento. E este ano, no estadual, o Brusque veio em 9º lugar no Campeonato Catarinense,
E o Criciúma era líder, depois o Brusque venceu de 2-1 e ali arrancou para classificar. E também posso deixar uma pergunta aqui pro Florão, né, Marcelo? Depois dos meus placares. Ó, primeiro é o seguinte, 2-0 pro Avaí. Esse é o meu placar na ressacada. E Brusque 1-1 lá com o Amazonas é o que eu aposto. Porque na abertura do programa o Florão falou assim, é o maior clássico de Santa Catarina. Baseado em quê? Qual é o padrão? Florão, teus palpites lá, então. E a resposta. Renato Semensati, um profundo conhecedor aí do esporte catarinense. E vou dar o palpite primeiro, né? O Avaí tem a obrigação de vencer a Chapecoense, pela fase que vive, pelo investimento muito maior na folha de pagamento, assim como o Criciúma tinha a obrigação de vencer. Se ganhar o loser cai? No ano passado, lá no Heriberto Rios. Vai dar um 6-0 pro Avaí. Tranquilo. Fichinha. E o Brusque vai vencer o Amazonas por 2-1, vai se recuperar aí. E é o maior clássico, né, o Semensati? 2 clubes que figuraram recentemente na Série A, 2 clubes que se enfrentaram recentemente e historicamente também em decisões de campeonato catarinense. Há uma rivalidade grande aqui em Chapecó com o Avaí. Eu vejo do torcedor do Avaí, embora falem muito do Figueirense, sempre lembram da Chapecoense, diferente da torcida do Criciúma, por exemplo, que pouco fala da torcida da Chapecoense. Mas eu vejo uma rivalidade grande aí nesse maior clássico de Santa Catarina. Tem gente que vai discordar, né? Mas aí é questão de opinião, né? Contra fatos não há argumento. O Figueirense e Avaí é o maior derby de Santa Catarina. Muito perto aí de internato e externato, mas é um derby muito forte. Florão, o Semensati perguntou se por acaso... 6-0 acho que cai, né? Se der 6-0, vai ficar ruim pro Humberto Lousa. Renato Semensati. Mas ele gosta de surpreender, viu? Humberto Lousa, ele gosta de surpreender. Quando tá pressionado assim, ele vai bem. Legal. Renato Semensati, Série A, joguinho atrasado. Bom, né? Aquele ponto, já que na época não deu pra pegar, seria bom demais pegar aquele pontinho que ficou aqueles pontinhos que ficaram pra trás, né? Sem dúvida, Marcelo. Bom, vamos lá. Criciúma perdeu para o Palmeiras, e eu tenho dito isso aqui, e o torcedor não me entenda mal. É normal você perder para o Palmeiras em casa. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, é um dos melhores. Competiu, acho até que o Tencati foi ousado quando estava 1-1, faltando 10 minutos, manteve o time aberto, poderia ter se agarrado no ponto, fechado mais o time e ter se contentado com um ponto, que aliás... Se você colocar um volante ali para fechar o time nos 10 minutos finais, não há garantia nenhuma de que você vá conquistar o empate. Mas eu nunca vou criticar um treinador por ter sido ousado, por ter tentado ganhar o jogo. O Tencati viu que dava para ganhar o jogo, trocou, colocou mais atacantes e até teve oportunidades. Mas aí tem a questão da qualidade, né, Marcelo? O Palmeiras faz 1-0, a gente vai estar vendo aí, ó, o Criciúma rondou a área do Palmeiras. Esse lance aí de cabeça do Éder, quase ele faz o gol. Esse lance com o Bolaço, devia ter chutado, né? Ele procurou alguém e o Everton fez grande defesa. Mas foi um jogo de igual para igual e aí a qualidade, né? O Palmeiras faz 1-0, aí o Rony perde o gol de cabeça, apesar da defesa do Gustavo, não pode perder nessa distância, né? Aí outra grande defesa do Gustavo. Palmeiras no segundo tempo saiu para jogar. Esse lance aí, o torcedor do Criciúma reclamou muito, para mim, penalidade. Para mim a bola bate no braço do Rodrigo, não tem discussão. E o Gustavo Gomes faz 1-0. Na sequência, o Criciúma empata com o Mateuzinho, que é um meio atacante, que o Tencati colocou no lugar do Felipe Mateus, que sofreu uma lesão no joelho, 4 semanas fora. Esse é o grande problema. E aí, Marcelo, entra a qualidade. O Criciúma tem uma grande oportunidade, que a gente vai ver na sequência, esse lance aí, ó. O Bolaço bota lá na gaveta. E aí o Everton, que é um goleiro de seleção brasileira, aonde ele tira lá, né? Eu sei que você é goleiro, Marcelo, e é acostumado a fazer essas defesas, mas a diferença, a qualidade do Everton foi fundamental. E aí, a falha de marcação, Gustavo Gomes cabeceia e o garoto que tinha entrado no segundo tempo acaba fazendo o gol. Palmeiras vence esse gol, já foi aos 46 do segundo tempo. Foi uma ducha de água fria, mas o que a gente tira de positivo dali é que mesmo sem o Felipe Mateus, que é o principal jogador do time, vai ficar os próximos jogos sem o Felipe, o Criciúma fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras, só que a hora que o jogo apertou, aí o Everton fez a diferença e o Gustavo Gomes, como joga esse zagueiro paraguaio, é impressionante.
Obrigado, Renato. Só porque a gente tá falando em Criciúma, mandar um abraço pro Mazinho, o Vidomar, o Mazinho, o Nego, o Laurinho, o Valnei, são tudo torcedor do Criciúma, viu, Renato? Eles moram aí em Sara. E uma vez eu mandei umas fotos pro Renato lá, eu no meio deles lá, tudo camisa do Criciúma. Estão todos ligados no programa. Um abraço, galera. E obrigado, Renato, pela menção aí dos meus bons tempos aí na pequena área. Pode falar. Só queria perguntar pro Renato se houve muita falta, se muita gente sentiu a ausência do Hendrick, principalmente do Flaco Lopes, do Abel, do seu auxiliar, estava todo mundo suspenso, enfim. Como é que foi o clima aí? Porque foi a despedida oficial, o Hendrick, né, poderia se despedir no Heriberto Wilson, mas não aconteceu, enfim. Mas muita tiete aí, muita garotada, porque ele é uma referência. Bom, o Palmeiras encheu a sua parte ali, os 1.900 ingressos, já no... O que aconteceu nesse jogo, você tem uma questão diferente, né, Marcelo? O Emerson. Esse jogo, ele era para ter sido realizado há 2 semanas. Então, os ingressos, na verdade, eles já foram todos vendidos, né? Só que aí o jogo foi adiado e aí quem estava com o ingresso já segurou o ingresso, principalmente da parte do Palmeiras, porque o Criciúma, na verdade, pelo número de sócios que tem, ele só coloca 500, 600 bilhetes à venda. Então, esgota rapidamente. Mas o torcedor do Palmeiras foi no hotel, recebeu o time. Como você falou, o Abel veio, não participou do jogo, mas o Hendrick não veio, o Flaco Lopes não veio, né, que seria o substituto imediato do Hendrick, mas o torcedor do Palmeiras fez uma grande festa no estádio Heriberto Wilson. Eu não sei se a gente tem que acabar com a exibição do hino nacional brasileiro antes dos jogos, ou se a gente tem que engolir o que acontece, né? Nos clubes grandes, quando o torcedor vem ao Heriberto Wilson, enfim, agora Série B, o torcedor do Santos vai à ressacada, enquanto o torcedor catarinense canta o hino brasileiro, o torcedor do Criciúma faz isso, o torcedor do Palmeiras fica cantando Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Então tira o hino logo de uma vez, né? Se é para não respeitar o hino nacional, nós vamos respeitar o quê? Mas foi um grande espetáculo, com 19.027 pessoas no estádio Heriberto Wilson, tomado, lotado, foi uma belíssima festa. Pena que o Criciúma nos acréscimos acabou tomando esse gol aí do Palmeiras, mas como disse, para mim o resultado altamente normal, você não pode ficar procurando culpados porque perdeu um jogo de 2-1 para o Palmeiras em casa tomando um gol nos acréscimos. Pra gente encaminhar o final do bloco, pedir a escalação, né? Provável escalação do Criciúma que enfrenta o Cuiabá. Vamos dar uma olhadinha na tela. Nossa arte aí com Gustavo no gol, Rodrigo e Tobias Figueiredo formando a dupla de zaga, Claudinho na direita, Marcelo Hermes na esquerda. O Barreto e o Igor Meritão como volantes, Marquinhos Gabriel e o Mateuzinho ali na meia, o Bolastier, dependendo do sotaque francês, e o Éder na frente. Tem a tabela pra gente terminar? Só aquela olhada rápida, como é que tá a Série A, onde é que por onde anda o Criciúma. Vamos lá, é a primeira página, é a segunda página. Tigre tá na segunda agora, né? Flamengo é o líder com 14, mesma pontuação do Bahia. Botafogo tem 13, São Paulo tem 13. O Atlético com H do Paraná tem 13. Red Bull Bragantino tem 12. O Palmeiras é o 7º com 11. O Internacional é o 8º com 10. Mesma pontuação de Cruzeiro e Atlético Mineiro. E do Fortaleza, que abre a segunda página. 12ª posição para o Juventude com 9. Depois a turma ali que está no limbo, não vai nem para frente nem para trás. É o Grêmio com 6, mas tem jogos a menos. O Vasco tem 6, o Fluminense tem 6. E o Criciúma, no momento, está na porta, né? Na porta da zona perigosa, que tem Corinthians com 5 pontos, Atlético Goianiense com 4, Vitória com 2 e o Cuiabá com 1 pontinho. Também tem jogo atrasado, o Cuiabá, o Criciúma, o Vasco, o Grêmio, muita gente aí com jogo internacional, muita gente com jogos atrasados ainda. Vamos pro intervalo e a gente volta para falar de seleção. Tem segundona catarinense, tem Série D, tem muita coisa legal pra gente conversar.